Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, Leandro Fukuzawa aqui, com minha amiga Michelle hoje. Grande prazer, Mi. O pessoal está entrando aí, então o pessoal já está vendo a nossa conversa faz um tempinho aí. Então, vou esperar um pouco o pessoal entrar. Quem já estiver assistindo a gente já vai colocando de onde vocês são, né? Então, coloque estado, de onde vocês são, o que vocês estão esperando dessa aula, né? Acho que é uma temática bem diferente aí. Então, eu quis trazer essa temática porque eu tenho utilizado bastante na minha prática clínica, tenho utilizado também na minha vida, né? Que é muito importante, não só na prática clínica, mas para a gente também, né, Mi? E aí tem mudado bastante coisa, acho que é algo bem promissor aí, tá? Fala, Rafael, tudo bom? Não sei que Rafael que é, se é o Classic, mas ele é de São Paulo. Maurício de Campinas, ó, pessoal da tua terra aí. O André E aí, Mendes, de galera? Jacari, professor do programa. Fala, André, tudo bom? Você conhece o Maurício que tá aí? De Campinas? Não, acho que não. Deixa eu ver. Carlos Terriá, não? O Lucas de Salvador, eu acho que o Lucas não é de Salvador, ele é, né? Mas ele tá em São Paulo. Simone, boa noite, tudo bom? Tranquila? Fiz uma outro dia. Então o pessoal vai entrando, tranquilo. Galera, vai avisando de onde vocês são, vai interagindo com a gente. O Rafael, claro. Fala, Rafa, tudo bom? Preciso marcar uma reunião com o Rafael. Tô em dívida com ele. Hoje eu tenho um fundo especial para nossa aula. Então já tem Uau! aqui. Simone Eu queria ter Pereira, feito tem que estar. também lá no meu consultório novo, que tem uma temática bonitinha, mas não deu certo por conta da conexão. Então eu tô aqui em casa com fundo de parede, mas tudo certo. Boa, boa. Karen, de dois irmãos. Joselma, de Cacoal, Rondônia. Não faço ideia onde que fica isso. Parece que Uau! é bem longe. Balneário Camboriú, Santa Catarina. Legal, show. Então, vamos lá, galera. Vamos interagindo e tudo mais. Então, pode começar, Mi, mas vamos começar com você, né? Falando um pouquinho da sua história aí, um pouquinho da sua carreira, como que você chegou nesses momentos, até porque ainda não bateu 8 horas, então as pessoas provavelmente não entraram por causa disso, tá? Eu vou até pegar o meu carregador para não dar nenhum acidente aqui. Ok. Bom, então eu tô esperando Eu também te esqueci. subir a aula. Daqui a pouco já tá aí. E vamos lá, então. Queria agradecer primeiro, Lê, o convite para esse Eu que desafio, agradeço. porque, imagina, toda vez que você me convida, me dá um certo friozinho na barriga, porque eu penso, lá vem coisa diferente, novidade, sempre uma experiência nova, e aí eu tento aplicar realmente o mindfulness nesses momentos. Mas eu gostaria muito de agradecer realmente a oportunidade de trazer um pouco desse assunto, que é um assunto que eu estou cada vez mais também estudando, me aprofundando e me apaixonando. E então, para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou fisioterapeuta também de formação, me formei aqui na PUC de Campinas. E aí, terminando a PUC, fui direto para Santa Casa, onde, na minha opinião, foi a cereja do bolo da minha formação, no qual eu sou super grata assim, aos meus grandes mestres e às pessoas que a gente trocou ali durante a nossa formação na Santa Casa. E aí depois eu voltei para Campinas, fiz também o meu mestrado daí lá em Ribeirão Preto com o pessoal da USP, com a professora Débora Bevilacqua, que foi um super passo assim também na minha carreira, onde eu aprendi muito e continuo aprendendo. E aí você vê que você não sabe nada mesmo, você tem que estudar cada vez mais. De novo, né? E aí a minha área de atuação especificamente, a minha área também de pesquisa é na área de cervical e da região orofacial. E aí foi nesse momento que eu comecei a ver a necessidade de ter uma abordagem um pouco diferenciada na área da fisioterapia. Então eu percebia que a fisioterapia convencional, por mais que a gente tente se basear em evidência, era algo que estava sendo ineficiente ou insuficiente, na verdade, para os meus pacientes, né? E aí, principalmente, né, nesse tipo de pacientes, a gente observa algumas questões psicossomáticas bem importantes
E isso, eu comecei a sentir assim, a necessidade de trabalhar de alguma outra forma. Na época, eu lembro que eu pensei, falei, vou fazer acupuntura, porque eu acho que está faltando alguma coisa nesse sentido e tal. E aí, até em conversa com o pessoal lá do Instituto, eu sempre tive o hábito de ter essa parte um pouco mais espiritualizada, sempre gostei da parte de meditação e tal, mas não com o propósito de beneficiar meus pacientes. E aí, eu sempre falo isso quando eu vou dar aula, que tem um livro que foi um livro que, num momento de vida mesmo, que foi um diferencial para mim, que se chama O Poder do Agora. É um livro muito bacana, na minha opinião, no qual ele traz um conceito do viver o momento presente e muitas coisas que o Mindfulness acabou depois me reforçando. E aí, a partir desse livro, eu falei, cara, que coisa interessante, faz todo sentido. E aí, eu comecei a descobrir o Mindfulness. E aí, lá em conversa com o pessoal do Instituto, a gente resolveu buscar a formação. E aí, quando eu fiz a primeira vez a formação lá, o primeiro módulo, porque a formação ela é um pouco extensa, em torno de uns 2 anos, o primeiro contato que eu tive foi um contato muito interessante, assim. Eu tinha uma dor crônica e, de repente, essa dor crônica, ela foi desaparecendo e eu fui conseguindo controlar melhor esse processo. E aí eu falei, era tudo que eu precisava, assim, no sentido de agregar na minha prática clínica. Uhum. E aí venho tentando aí estudar, trabalhar com isso, coloco isso na minha prática clínica e também com os grupos, né, que eu faço tanto a parte individual com o meu pacientinho lá no meu consultório, como também eu trabalho com os grupos de meditação, de mindfulness, que é uma proposta de um tipo de protocolo, né, que pode ser utilizado para vários tipos de pessoa. E aí é isso, então aí eu comecei a colocar minha cara nas redes sociais, falar um pouco sobre esse assunto, atrelar essas duas coisas, que por mais que a gente foi por conta da dor, poucas pessoas aqui no Brasil ainda estudam essa relação de dor com mindfulness. Então isso também é desafiador, porque quando você fala, você pega um tema que já está sendo bem estudado, bem abordado, você vai numa aula, você aprende, ok. Mas quando você começa, né, trabalhar com isso e não tem muito protocolo, as pessoas me perguntam, mas qual é o protocolo que você usa, né? E aí eu falo, calma, o protocolo é um monte de coisa que a gente vai tentando colocar, na verdade, depende muito da individualidade de cada paciente, mas enfim. Então é isso, então eu sou uma pessoa apaixonada por essa área cada vez mais, estimulo as pessoas que vêm me perguntar sobre esse assunto em relação você acha que o fisioterapeuta, ele tem a capacidade de trabalhar com isso? E eu super incentivo. Uhum. E é isso. Então, a ideia hoje é trazer um pouco sobre esse tema, e aí a gente vai discutindo e tentando chegar a uma conclusão juntos aí a respeito desse assunto. Legal. Tá bom? Acho que é isso. Eu acho que esse processo é interessante, porque é plantar uma sementinha, né? Eu acho que ainda tem bastante tabu aí, eu acho que a ideia é quebrar um pouquinho. Eu mesmo sempre fui um pouco cético com diversas dessas coisas, né? Hoje eu gosto muito dessas práticas, e eu acho que ele sai um pouco daquele clássico do que é um fisioterapeuta, como que ele pode abordar exclusivamente de forma realmente assistencial, né? O famoso mão na massa. Então, assim como várias outras técnicas, aplicações, raciocínio clínico, a questão de você não ter um protocolo, ele acaba sendo enfatizado. Eu acho que isso é interessante, porque as pessoas realmente querem uma receita de bolo para entender como que vai acontecer, né? Eu espero que esse webinário bombe muito, porque realmente é um tema que eu acho que é aquela coisa que você pode deixar com o paciente e ele realmente trazer para a vida dele de uma forma diferente, né? Com certeza, preconceitos tem um monte em relação a, não, esse negócio é muito miçangueiro, é muito pessoal de não sei o que, lá. Então, assim, existe um preconceito muito grande que eu, particularmente, também, quando eu estou em aula, eu faço os alunos praticarem, eu faço eles praticarem no consultório. Então, assim, quando eles têm um primeiro contato, eles já começam a entender, é diferente isso, né? E essas coisas funcionaram dentro de um exercício, de uma terapia manual. Nossa, é diferente. E os relatos que as pessoas trazem sempre é uma coisa bem interessante, né?
Então, tem uma galerinha mais entrando aí, tem 5 minutinhos, a gente dá aqueles 10 de lambuja, né, Mi? O pessoal entrando, quem vai chegando atrasado, chegando no emprego, trânsito de São Paulo, né? Uhum. Então, para quem não sabe, Michele, ela é minha veterana na Santa Casa, então eu tenho contato com ela faz um tempinho, não quero entregar a idade aqui, tá? Nada pessoal. Mas Michele, eu acompanho ela desde a Santa Casa, a gente se conhece aí desde 2011, que foi quando eu entrei para lá. Então a gente foi se acompanhando na carreira aí devagarzinho, um pouco mais distância, e hoje ainda bem que a gente está mais próximo aí, tá? Boa noite, Hudson. Boa noite, Carliane, Karen, Flávia. Essa Flávia você conhece? Ela foi bem íntima. Oi, Michele. Não sei se você conhece alguma Flávia especificamente. E algum problema com a professora Michele? Ela deu uma caidinha aí. Daqui a pouco ela já deve retornar. Galera, vamos colocando de onde vocês são, quais as expectativas. E eu estou esperando a professora entrar aqui. Michele, tudo bem? Conseguiu voltar? Aconteceu alguma coisa que ela sumiu? Voltou? Boa, Mi. De volta. Desculpa aí, deu algum problema. Não, não tem problema não. A Flávia, deixa eu ver, acho que é a Flávia que me falou sobre a tia, não é? Uhum. Ela tá fazendo o programa de Mindfulness lá em Ribeirão Preto. Legal. Legal. Com um colega. Uhum. Então, uma coisa que a gente já quer deixar de pergunta inicial aqui. Letícia de Mogi do Iguaçu, Vini, Letícia, Cleiton, pessoal de Guaxupé, que legal, de Guaxupé, Felipe, ele no estágio da faculdade, do último ano utilizei a técnica de respiração numa colega que teve um meio místico. Boa noite a todos. Não entendi muito bem a frase, mas tudo bem, a gente vai chegando nela. Marcela de Guaxupé, eu acho que a gente já deu aula para Marcela, ou deve ser aluna do Luiz Henrique, ou colega. Então, galera, vai colocando aqui, além de onde vocês são, quem que pratica, como vocês colocam no dia a dia, e se vocês utilizam principalmente com o paciente de vocês, certo? Então, já temos 70 pessoas aqui, já dá para começar, tem muito mais que uma sala de aula aqui, na real, né? Então, a gente vai começar devagarzinho aí, tá, Mi? Fica à vontade, o show é teu, e a gente vai conversando aí durante, tá? Beleza. Então, galera, não esquece de colocar, então, aqui para nós, quem que já tem o hábito de fazer a prática da meditação ou a prática do próprio mindfulness, se já atua isso, já coloca na prática clínica, e se a gente gostaria de sugerir também, se vocês têm interesse em fazer uma breve prática hoje, durante esse nosso encontro. Então, quem tiver interesse, escreve aí, porque daí a gente vai se orientando e se organizando quanto à nossa programação, tá bom? Então, eu vou abrir aqui. Madelon de Corinto, Minas Gerais. Eu não conheço essas cidades. Ó, a Flávia é aquela que você falou mesmo. Que você fez o mindfulness com ela. Ah, legal. Flávia, beijão. Aliane. Boa. Cheguei atrasado, nunca tive de falar de muitas técnicas, dificuldade de aderir à ventilação. Ó, ela é da área de respiratória, Marcela. Então, legal. Olha que legal. Também. É bom porque essa aula a gente não está falando especificamente de músculo esquelética, né, Mia? Acho que a gente está falando de processo de saúde, bem-estar, lifestyle, né? Então, exato. É o 500 aí, tá? Então, vamos lá, Mi, fica à vontade. Se apresenta de novo, acho que é meio rapidinho, só para o pessoal entender o que são esses símbolos aí nessa tela aí. Tá bom. E aí manda bala, tá? Fica à vontade. Okay. Valeu. Então, pessoal, meu nome é Michele Pérez Ferreira, eu sou fisioterapeuta, sou aqui de Campinas, São Paulo. Eu vou falar um pouquinho sobre, eu já comentei, mas eu vou repetir para vocês o que me levou para o Mindfulness, mas antes disso, eu gostaria de agradecer, né, e colocar aqui meus 2 grupos, que eu tenho um grande carinho e em que a gente trabalha juntos, e no sentido de cada um no seu estado, mas tentando promover aí um maior conhecimento relacionado a algumas áreas. Então, esse primeiro aqui em cima é o Head and Neck Pain Brazilian Physiotherapy Group. É um grupo que
Algumas pessoas fizeram alguns cursos aí há mais ou menos uns 10 anos atrás sobre disfunção temporomandibular e a gente foi caminhando com isso ao longo dos anos, estudando, cada um no seu estado. E aí, ano passado, a gente se reuniu e falou, vamos montar um grupo, então vamos tentar promover evento, organizar um pouco mais aí a nossa atuação. E aí foi onde surgiu esse grupo. Então, eu sou também muito feliz de fazer parte dele, de ser uma das pessoas que idealizou esse grupo, de tantas pessoas boas aí relacionadas a esse tema, que adoram, estudam esse tema. Então, eu queria agradecer meu grupo e o grupo de pós-graduação de reabilitação e desempenho funcional, que é o pessoal lá da USP, especialmente a professora Débora Bevilacqua, que foi a minha mentora aí, que me orientou durante todo o meu mestrado, que também tem como foco de pesquisa, né, a área de dor, a área de cervical, a área de disfunção temporomandibular, que é a área que eu acabei me encantando mais, né. E aí eu trago para vocês esse tema, né, pessoal? Então, o nome desse momento, dessa experiência aqui, a gente vai falar sobre essa palavra, que é uma palavra que é uma palavra que se chama mindfulness, né? Então, vamos lá. Então, deixa eu apertar aqui que eu estou me localizando. Ok, então eu sou essa daí que vocês estão vendo, fisioterapeuta, especialista em área de músculo-esquelética, e aí no meio do caminho fui para dor, e aí senti dor também, então eu sou, além de uma fisioterapeuta que trabalha com dor, eu fui uma paciente com dor, uma dor cervical, por coincidência, e aí eu fui, essa também do lado também sou eu. Então, eu sou, além de fisioterapeuta, eu sou uma pessoa praticante de meditação e hoje eu me torno uma pessoa facilitadora em mindfulness, né? Então, essas duas partes eu consigo hoje colocar dentro da minha área da fisioterapia. Então, eu consegui atrelar os dois lados com ciência, né, com seriedade, para tentar beneficiar aí o meu paciente. Então, é isso. Então, assim, esse tema, né, o mindfulness, essa palavra, ela tá muito em alta, assim. Ultimamente, principalmente nos Estados Unidos, chegando com força no Brasil. A gente tem muitas revistas, a mídia muito forte, colocando até, a gente brinca que é a panaceia do mindful, né? As pessoas, elas agora acreditam que o mindfulness ele resolve todos os problemas de todas as pessoas do mundo e que, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. A gente tem que tomar bastante cuidado com algumas coisas, inclusive com o Mac Mindful, que a gente fala, que é o McDonald's do mindfulness, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, porque senão daqui a pouco a gente tem um McDonald's de mindfulness em cada esquina, fazendo e tratando tudo e todos, curando tudo que é doença, e não é bem por aí. Então, a gente tem que entender que isso provavelmente tem algum benefício, se está em alta, mas a gente tem que olhar para isso com cautela, né? Então, assim, isso estimula muitas pessoas, né? Porque grandes celebridades colocam que praticam o mindfulness e isso ajuda em nível de concentração, em criatividade. Então, isso acaba despertando interesse em muitas pessoas, né? Porque, se a Oprah faz, né? Então, eu vou fazer também. E aí acaba entrando nesse modismo, né? Então, mas isso, apesar da gente achar que é uma coisa que está muito em alta, em moda, é um tema sério, né? É um tema científico e não apenas um tema de moda. E alguns países têm adotado isso, por exemplo, como no Reino Unido, o mindfulness como uma política pública, né? Então, eles incorporaram isso em várias questões, como informação profissional, na inclusão dentro da sociedade, e estão trabalhando para avaliar os efeitos disso, né? Então, é algo que está se observando aí nas escolas, no mundo corporativo, muitos benefícios, né? E aí a gente está aqui para falar um pouco sobre o que é, né? O que é o mindfulness. Então, quando a gente pensa automaticamente aí no quando eu escuto falar essa palavra, grande parte das pessoas, elas imaginam isso, né? Uma pessoa meditando, um ser iluminado, né? Alguém diferenciado, praticando. E aí a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? O que é. E antes da gente falar o que é, nós vamos falar o que não é. Então,
O que não é mindfulness? Não é radicalismo. Então, ser mindfulness não é ser um monge budista no pico da montanha, não é coaching, não é comer sem glúten, sem lactose, não é ser vegano, não é ser o bicho grilo da turma. Não é isso, tá? Então, a gente tem que tirar alguns mitos que existem relacionados a esse assunto, principalmente quando se fala, não, peraí. Meditar, fazer mindfulness é esvaziar a mente, é não pensar em nada. Quando a gente já começa daí, a gente já começa errado, porque, na verdade, é quase que impossível a gente não pensar em nada. A nossa mente é uma mente pensante, né? E os pensamentos, eles são benéficos para a sobrevivência humana, então, e para a própria criatividade, desenvolvimento da nossa espécie. Mas a gente tem alguns mitos, e um deles é esse. Então, não pensar em nada não é isso que a gente busca com mindfulness, ok? E aí, uma das coisas interessantes também é que isso vem crescendo e vem sendo observado como isso é algo que pode beneficiar as pessoas, que a própria inclusão da meditação como práticas integrativas e complementares foi incluído em 27 de março no SUS, né, no Brasil. Como isso vai funcionar, a gente não sabe, mas só esse primeiro passo já é algo bastante interessante, né, o fato da gente ter isso como uma possibilidade no SUS. Então, antes da gente falar do mindfulness, é importante que a gente entenda que a meditação, ela engloba uma família de práticas complexas, que incluem a meditação do mindfulness, né? Então, basicamente, quando a gente fala em meditar, a gente está fazendo um treinamento mental, e eu posso aprender a fazer isso, né? E através das nossas capacidades psicológicas, a gente vai ter uma autorregulação da atenção e emoção. Então, a partir disso, a gente tem diversas... Então, a meditação é uma família que contempla várias formas de você fazer isso. E o mindfulness está dentro de uma delas que a gente acaba atuando. Ok? Bom, os efeitos da aula não estão aparecendo e tal, mas tudo bem. Acho que tem algumas coisas que estão em cima, por isso que eu estou falando isso, para não achar que eu não tomei cuidado, mas era só um efeitinho que era para aparecer. Tudo bem. Então, o mindfulness, ele é um tipo de meditação conhecida como a meditação da atenção plena. E recebeu maior atenção nas pesquisas em neurociência nas últimas 2 décadas, tá? E esse senhor que vocês estão observando aí, ele é o Jon Kabat-Zinn. O Jon Kabat-Zinn, ele é o grande precursor do mindfulness. Foi o cara que falou, não, vamos transformar isso em um nome, em um protocolo, vamos estudar isso, vamos trazer isso para o contexto científico, né? Isso o quê? Isso as práticas de meditação. Então, além dele ser um médico, ele é um praticante de yoga, professor de yoga, e ele observou que isso poderia gerar algum benefício aí para as pessoas, e principalmente aquelas pessoas que estavam em filas de espera para tratamentos e que ninguém queria tratar. Por exemplo, indivíduos com dor crônica. Então, os primeiros pacientes que ele estudou foram pacientes de dor crônica que estavam em filas de espera que ninguém queria saber desses caras. Ele falou, então peraí, vem cá todo mundo e vamos tentar fazer alguma coisa. Enfim, esse cara, que é um brilhante, uma mente brilhante, ele define o mindfulness como a consciência ou o estado mental que surge ao se prestar atenção de forma intencional à experiência presente, sem julgá-la, criticá-la ou reagir a ela. Basicamente, o que a gente fala é que o mindfulness ele é um estado mental. Então, eu posso treinar esse estado para estar consciente no que está acontecendo no momento presente e, através de treinamento, eu começo a aceitar o momento presente como ele simplesmente é. Então, basicamente, o estado mindful é esse estado mental. Então, eu estou consciente daquilo que está acontecendo aqui, agora, e eu aceito aquilo como ele é, o momento como ele é. Simples assim. Não sei se ficou claro aí para vocês. Até legal colocar, eu gosto de enfatizar isso que você está falando nesse processo do treinamento, né? Perfeito. E muita gente foge desse negócio do mindfulness e tudo mais, já experimentou uma coisa aqui, ali, tem um monte de coisa no Instagram, né? E aí o pessoal
faz uma vez, uns 2 segundos, né? Uns 15 segundos, do Calm lá que aparece no Instagram. E ele fala assim, não senti nada, é besteira, né? E tem essa dificuldade de realmente ter uma constância. Então, lembrar que eu também coloco isso na minha aula de dor sobre o mindfulness, que o treinamento ele é mental, né? Então, assim, esse processo ele é muito interessante. Eu até queria perguntar para você, Mi, como que você vê essa resistência das pessoas durante o curso, durante algumas aplicações que você faz, né, de prática clínica? Bom, o Jon Kabat-Zinn, quando ele começou a estudar esse pessoal, o que ele fez? Ele virou para as pessoas e falou assim, ó, vocês não precisam me falar se vocês gostam ou não gostam de praticar. Uhum. Vocês simplesmente precisam praticar durante as 8 semanas. E depois vocês vão falar para mim se vocês gostaram ou não gostaram. Mas eu não quero saber isso agora. Eu quero que vocês pratiquem. Então, assim, muitas pessoas, elas querem resultados imediatos. Principalmente nesse boom que está sobre mindfulness é bom para dor crônica. A pessoa nunca meditou, nunca teve contato com nada e quer fazer formação e quer dar meditação para um paciente e quer que resolva. Não resolve, então não funciona. Sim. Então, assim, não é bem assim. A gente tem que entender que o processo, ele vai acontecer somente se você se dedicar a ele, assim como qualquer outra coisa. Então, o Jon Kabat-Zinn, ele fala isso, assim, os resultados eles vão vir se você fizer as práticas, se você praticar todos os dias, e ele ainda é mais severo, tá? Porque ele fala que tem que ser 45 minutos por dia. A gente tenta trabalhar um pouco menos para ser mais acessível, mas a gente também tem que trabalhar muito isso, a expectativa, né? Porque quando você espera, você sai da aceitação do momento presente como ele é. Então, eu quero ficar sem dor. Quando você quer ficar sem dor, você já cria essa expectativa e aí você não aceita a dor. Então, assim, é um desafio que a gente precisa trabalhar constantemente e eu já tive muito disso. Mas não funciona para mim, porque não tá melhorando minha dor. E aí o processo, ele não é simples assim, de estralar os dedos e a mágica acontecer, entendeu? Essa é uma coisa porque o pessoal acaba esperando, assim como muitas técnicas da fisioterapia, ela tem essa ilusão do que a gente bate muito aqui, desses short term effects, né? Esse efeito de curto prazo. Então a pessoa quer fazer um eletro, e aí o paciente sai sem dor, e ele se engana, né? Tem um equívoco da interpretação disso, e tem técnicas que é como o mindfulness, que ele não vai ter essa coisa imediata, né? Na maioria das vezes. E assim como você falou da questão do tempo, essa progressão, né? Então, assim, realmente tem um processo a ser seguido e uma exposição gradual como qualquer exercício, né? Ou qualquer prática que a gente vai fazer. Exatamente, Lê. Eu até coloquei um estudo mais para frente sobre dor lombar, que é um estudo bem conhecido, que foi publicado no JAMA, que coloca que o resultado comparando a intervenção do mindfulness com a intervenção terapia cognitivo-comportamental. E aí ele avalia 4 semanas, 8 semanas, 16 semanas. Ou seja, o resultado da melhora da dor, da melhora do Roland Morris, só vai vir depois de 8 semanas. E aí, e continua melhorando assim depois do... Só que a ideia é essa, se você fizer a curto prazo, você não vai ter efeito. Sim, então, claro. Essa história da gente fazer a coisa rápida, né, não é o objetivo. O objetivo é a transformação mesmo de várias questões. Então, você só faz isso com o hábito, né? Sim, perfeito. E aí que você falou das redes sociais, né? Essa imagem é a imagem que eu mais vejo, assim, nas redes sociais. Porque muitas pessoas, elas nem escutam o que você fala, elas já... mas mindfulness é mente cheia. Aí você explica, não, é uma palavra na língua inglesa que não é full com 2 L's. Full é com L só, mas na verdade significa outra coisa, que quando a gente traduz para a língua portuguesa é atenção plena. E aí quando a gente olha essa imagem, ela é muito popular, mas ela é muito real também. Por quê? Uma pessoa, que é a pessoa da esquerda, né, está observando a mesma coisa que o cachorro, mas cada um está percebendo aquela imagem de uma forma. O cachorro está vendo exatamente aquilo que está acontecendo, ou seja, ele está mindful, ele está presente no momento do agora, aceitando a coisa como ela é. Perfeito. E o cara, ele já está no esquema
do nosso esquema, da verdade, né? Olhando para uma coisa e pensando em outras, milhões de outras, né? Então, a ideia é que a gente, em alguns momentos, a gente transite do mindful, que é esse da esquerda, para o mindful da direita, para o estado mental do mindfulness, ok? Perfeito. Então, é isso. Então, assim, quantas vezes, né? Isso foi uma pergunta que no livro O Poder do Agora foi o que mais me chocou na época. Em que momento, onde você está com os seus pensamentos? Em qual sintonia de pensamento você está normalmente? E aí eu fui observar que ou eu estava muito no passado, ou eu estava muito no futuro, e isso é uma realidade que a gente não se dá conta. E os nossos pacientes ainda, principalmente, ainda mais paciente que não sabe lidar com eventos que aconteceram, por exemplo, uma cirurgia mal sucedida, uma coisa que aconteceu que ficou muito marcado, a pessoa, ela vive com os pensamentos no passado ou no futuro, né? Então é aquela coisa, quem vive no passado é depressão, quem vive no futuro é ansiedade. Não significa que tem doença, mas assim, quanto que os meus pensamentos, eles estão sintonizados? Será que eu tô aqui, né? E eu brinco muito isso com os meus pacientes. A vida, ela só acontece aqui, nesse momento. Isso é vida. O resto é ilusão. O resto é possibilidade, que não é real. O real é isso aqui. E nesse momento, tá tudo bem. Então, a gente tenta pensar muito sobre isso e realmente trazer atenção para o momento presente, né? Então, a gente vive nessa era multitarefa, onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem que dar conta de milhões de coisas, e por muito tempo se acreditou que ser multitarefa era uma pessoa melhor do que aquelas pessoas que não são multitarefas, ou seja, se você numa empresa dá conta de 1000 coisas, você é melhor do que a outra pessoa que não dá conta. E, na verdade, o que os estudos mostram? Que você perde em torno de 40% de eficiência e qualidade naquilo que você faz, ou seja, se você tiver com uma atividade com uma demanda de atenção grande, você não vai conseguir fazer nenhuma outra coisa. Nenhuma. Então, assim, o nosso cérebro, ele foi feito para prestar atenção em uma coisa de cada vez. E mesmo assim, a gente tem a grande facilidade de mudar de foco a cada 8 segundos, alguma coisa nos distrai. Então, e aí um estudo interessante que foi feito também, ele fala o seguinte, numa população normal, a gente fica em torno de 50% do tempo distraídos. E 50% do tempo distraído significa em pensamentos ou não prestando atenção no momento do agora, naquilo que está acontecendo no momento presente. E isso está atrelado a várias coisas ruins, como emoções negativas, algumas questões como ansiedade, depressão, enfim, e tudo mais. Então, a gente vive numa era, né? E a gente fala sobre isso, até você comentou com a Ana, como ficar atualizado com tanta coisa, como fazer todos os cursos, quais cursos, e eu vejo isso na fisioterapia, assim, eu falo, cara, eu não dou conta de tanta coisa, entende? Eu tô ficando para trás, às vezes eu penso e falo, mas quer saber? Eu tô tentando fazer o meu melhor aqui, e tá ok. Então, acho que se a gente tentar, cada um, né, fazer o seu melhor e viver com atenção plena algumas coisas, a gente vai conseguir absorver melhor o conhecimento do que tentar dar conta de tudo e realmente não conseguir absorver nada, né? Então, a gente vive nessa intoxicação. E esse cara é o Eckhart Tolle, que é ele que é o escritor do livro O Poder do Agora, e ele fala isso, a vida é agora. Nunca houve um momento em que a sua vida não foi agora, nem nunca haverá. Ou seja, a vida só acontece aqui. O resto já foi ou virá. O momento presente que envolve. E aí, assim, quando a gente vai entender na literatura algumas coisas que nos embaseiam, né? A gente tem esse estudo que é um estudo bem interessante, quem quiser, eu posso encaminhar depois para vocês, sobre a neurociência da prática do mindfulness, né? E 3 componentes principais, eles integram o que significa o mindfulness, né? Então, através do controle de atenção, através da regulação emocional e através da melhora da consciência, awareness é você estar consciente, é você ter mais autoconsciência, tudo isso vai gerar uma maior autorregulação. O que é essa autorregulação? É a capacidade da gente de
manejar os nossos sentimentos, as nossas reações diante das circunstâncias. E aí, no caso, a gente pode falar isso sobre, por exemplo, a dor. Então, se eu me regulo com relação àquilo que está acontecendo, eu vou ter uma resposta um pouco mais equilibrada, enfim. Mas a ideia é essa, que através desses 3 componentes principais, que é através desses componentes que a gente faz nas práticas de meditação, a gente vai ter esse efeito de maior autorregulação, tá? E aí a gente tem 3 níveis, basicamente, né? Que são os níveis de práticas, né? O nível, que é o nível inicial, onde você vai fazer muito esforço para estar ali, para vivenciar a atenção plena, a meditação. Depois você vai reduzindo o esforço e a sua mente vai mudando. E depois a coisa vai melhorando e você vai mudando isso de esforço até mesmo para uma habilidade. Tá? Então, dentro da meditação, a gente tem alguns níveis, né? Então, é obviamente que um meditador inexperiente, ele tem uma diferença de um meditador experiente, né? Por conta disso tudo. Você desenvolve algumas questões que elas deixam de ser aprendizagem para virar uma habilidade. Perfeito. Certo? Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção nessa parte é uma coisa que eu acho que o tratamento ele está se direcionando para diversas patologias, que é esse processo desse automanejo, né? Então, eu falei muito na aula de fibromialgia sobre esse processo, que é a diferença de tratamento, que seria uma cura de algum processo, né? E o manejo, eles são 2 coisas muito diferentes, e a gente tem que entender qual desses pacientes a gente está realmente fazendo manejo ou um tratamento, né? Para entender essa expectativa que a gente está criando no paciente e na gente, né? Então, cada vez mais uma forma de entregar alguma coisa para o paciente, ele é interessante, e aqui ele traz essa coisa da pessoa estar no controle, né? Então, a gente vê que a autoeficácia, a Ana Maria fala bastante, estudos, ele está sendo uma das grandes questões sobre cronificar ou não cronificar, persistência da dor, né? Então, é bem interessante olhar para esse quadro aqui, porque aqui a gente está falando do paciente para ele mesmo, né? E não necessariamente a gente fazendo algo para ele, né? Mas muito bom. Com certeza, Lê. Uma das coisas que, conforme eu fui aprendendo, eu aprendi mais a tratar dor, quer dizer, estou aprendendo mais, né? A tratar dor com o próprio paciente de uma clínica de dor do que propriamente estudando, né? E eu via muito isso, assim, eu via que o paciente com dor crônica, ele traz para você o troféu, do tipo, olha, ninguém resolveu minha dor, eu quero que você resolva. E aí eu mudei muito a minha postura com relação a isso, porque antes eu queria abraçar o cara e falar, não, deixa que eu resolvo. E na verdade ninguém vai resolver nada a não ser ele mesmo. E por isso que eu falo que o Mindfulness foi algo que me encantou tanto, porque com muita gentileza, amorosidade e compaixão por ele mesmo, ele transformará a forma dele enxergar a dor. E se autorresponsabilizando por ela, que é exatamente isso. Esse automanejo é isso, ele aprender a cuidar dele mesmo, porque a dor é um pedido de socorro do próprio corpo. Então, ele acaba olhando para ele mesmo, e aí facilita o processo. E aí, só de uma forma didática, né? Então, se eu tenho uma pessoa que está com raiva e ela não percebe a raiva, ou seja, ela está desatenta, ela vai atuar de uma forma mais automática, que a gente fala que é o modo fazer. Ou seja, a pessoa simplesmente, bum, faz. Ou ela grita, ou ela fala, ou ela chora, ou ela põe tudo a perder, ou já foi. E quando você treina, né, a sua mente através do mindfulness, você está mais atento a isso. Então, eu estou iniciando um processo, eu estou sentindo raiva, eu não vou deixar de sentir a raiva existe, ela vai existir, mas eu percebo ela e com o treinamento eu acabo tendo um poder de escolha, que é essa autorregulação, do tipo, olha, vai valer a pena eu perder tudo nesse momento ou não? Então, eu posso ter uma possibilidade aí de escolher o meu caminho, que é essa autorregulação, automanejo que a gente pode falar. Perfeito. Então, aí, assim, será que deu para entender um pouco, assim, do que é o mindfulness? Com certeza. Eu acho que o processo é isso, o pessoal quebrar alguns tabus, principalmente naquele slide que você colocou do Mindful, né, do Mindfulness, que é esse processo de entender que muita gente tem esse tabu do tipo, eu vou meditar e eu vou pensar numa folha em branco.
né? Tem uma frase que eu gosto muito, que acho que me encantou para praticar também, que eles falam muito do controle da tagarelice mental, né? Então, essa frase, para mim, é essa coisa de eu não tenho que afastar as coisas da minha cabeça, eu tenho que colocar ela em ordem e eu tenho que perceber, né? Então, muitas vezes a gente acha que resolver o problema é excluir da nossa frente, né? E, na real, não. É um processo inverso de reflexão, da pessoa achar o próprio caminho, né? Até dando um spoiler aí, futuramente a gente fez um curso de comunicação, né, motivacional, né, de entrevista motivacional, que ele traz muito disso, né, do paciente perceber e ele achar por ele muitas coisas, né, ao invés da gente ser isso. Eu sou o cara que resolvo e vou entregar o ouro para você e a grande ferramenta, né, isso é uma coisa que é importante. Perfeito. Mas com certeza deu para entender, acho que a galera aqui está interagindo legal e tem umas perguntas boas. Que já a gente vai fazer. Ok. Eu acho que assim, Lê, agora assim, o que me chamou muita atenção no mundo do mindfulness, porque daí você vai estudar, porque a gente está acostumado a fazer o quê, né? Como fisioterapeutas da área da saúde. Vamos para congresso, vamos ver a aula, vamos ver professor, vamos ver tudo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção e que mudou muito os meus conceitos em relação a isso foi sobre a humildade. Perfeito. Quando você vai num congresso de mindfulness, você vê que os palestrantes, eles são muito diferentes dos palestrantes que a gente está habituado no meio médico, meio fisioterapêutico, sei lá. Que existe uma humildade, assim, uma tranquilidade no sentido de que o caminho é igual para todo mundo e que ninguém ali vai transformar, ninguém vai resolver para ninguém, a gente vai todo mundo se ajudar. Então, esse processo de autoconhecimento, de você ajudar o outro a se conhecer e todo mundo com mais cuidado, um com o outro, caminhar junto, é uma coisa que me fez muito sentido, porque na fisioterapia a gente tem muito isso, né? Eu vou tirar a sua dor, eu vou resolver o seu problema. E, na verdade, a gente não faz isso. Tá errado, né? A gente só ajuda o cara a caminhar. Então, é muito maior do que simplesmente resolver uma dor. O nosso papel, ele é muito grande na vida de uma pessoa. Então, eu acho que falta isso, essa humildade da gente olhar e falar, não, a gente não resolve nenhum problema, a gente não cura nada. A gente ajuda a caminhar. Né, aquele videozinho lá do Explain Pain, aquelas pessoinhas ajudando a pessoa, aquilo para mim é bem isso mesmo. A gente só está ajudando a pessoa a se reerguer. Né? Tá, perfeito. Vou ler alguns comentários aqui, Mi. Tem o Carlos Terriaga, que ele é acupunturista, e Legal. Ele usa muito incorpora muito ele falou assim, ó, nas primeiras sessões sempre incorpora os pontos de relaxamento emocional. Né? Então é outra ferramenta que tem, né? Assim como me falou que ela estava tentando procurar alguma coisa do tipo. A Karen falou que ela é fisioterapeuta e professora universitária. Ela iniciou a formação de instrutora de Mindfulness pela Unifesp e ela utiliza bastante de práticas informais com pacientes e alunos. A Bruna falou que pratica diariamente porque a psicóloga dela recomendou, né? E ela usa o aplicativo. Depois acho que é interessante até falar esses outros formatos, né? Ela falou que chama Lojong. Você conhece esse aplicativo? Ah, conheço. O Jong. A Marcela falou que estava ansiosa para aprender como executar e ela perguntou uma coisa que é legal que eu vou deixar para você responder, que é, precisa de parceria com um psicólogo para o processo, Mi? Agora responde? Pode responder, fica à vontade. Ah, tá. Não, na verdade não, assim, sempre a parceria com o psicólogo, ela é sempre rica, né? Acredito que dependa do quadro do paciente, se há necessidade da gente encaminhar, com certeza eu sou super fã de psicólogos que trabalham muito com eles. Mas em relação à meditação do mindfulness, não necessariamente. Então, se a gente bem treinado, a gente pode aplicar, porque não é uma técnica a gente usa de algumas questões psicoeducativas, mas não é. Tanto que quando a gente faz a formação, os psicólogos, eles têm que se segurar um pouco para não entrar com a intervenção, porque não é terapia. Não é terapia mindfulness. Não é terapia. Então, a gente pode trabalhar se a gente treinar. Então, não necessariamente precisa trabalhar com psicólogo. Legal. E aí tem mais uma aqui que eu vou terminar aqui. Pensando na dor crônica e a diminuição do estresse, como trazer isso para o tratamento
sem gerar uma resistência no paciente ou o paciente achar que a consulta foi para um lado muito espiritual. Ele tem dificuldade em agregar isso no tratamento, mesmo sabendo dos benefícios que aquilo pode trazer, que a prática pode trazer, né? Uhum. Então, o que você pode falar? Eu acho que assim, uma das coisas que facilita é o conhecimento relacionado ao assunto. Então, você trazer para o paciente que é um contexto laico, científico, que a gente não está falando sobre uma religião, uma crença, uma prática religiosa, não. A gente tem que trazer para ele a seriedade da situação, seriedade do tema, o quanto isso, e resultados até científicos mesmo, para ele entender que isso está sendo estudado em grandes universidades por médicos, por profissionais da área da saúde, a fim de trazer o benefício desse treinamento mental, ou seja, não é uma crença religiosa, é uma forma de treinar a nossa mente, assim como eu falo assim, ó, assim como a gente faz um treinamento físico, atividade física, a meditação, ela é um treinamento mental, né? Então a gente pode fazer isso qualquer pessoa, não necessariamente quem está doente, mas se eu quero melhorar a minha saúde mental, eu trabalho através da meditação. Perfeito. E é engraçado que hoje eu uso o Google Alerta, né, para receber os artigos que vem novo e tudo mais, né? E um dos lugares que eu mais recebo sobre meditação, eu não tenho o alerta do meditação específico, né, por mais que eu estude, pela parte de saúde pública. Então, quando eu coloco lá a parte de implementação e o REM, que é uma das ferramentas, né, de avaliar a qualidade de implementação, as práticas de meditação, elas vêm em artigos de saúde pública, né, em relação à implementação de meditação, de mindfulness em tal ambiente, implementação de meditação em outro ambiente. Então, assim, eu fiquei muito surpreso de uma forma muito positiva que é isso, né, ele é uma prática que, assim como aqui no Brasil já está legalizada pelo SUS, né, é isso, ele é para ser colocado nessa população em massa, né? E ter esse processo massificante mesmo. E, entre aspas, ela é uma moda, assim como você falou no início, mas, de certa forma, aquelas modas boas. Ela dá um alerta para a população e fala assim, ó, galera, menos, né? E eu acho muito interessante. Sem dúvida, a história da evolução dos macaquinhos, né? Todo mundo indo, volta que não deu muito certo. Tem alguma coisa errada, a gente precisa melhorar. E aí, por esse lado, é bom, é legal a gente falar, beleza, as pessoas terem mais acesso às informações. A única preocupação que a gente tem com relação à seriedade do mindfulness é isso, assim, é a pipocada de 1000 pessoas, que aconteceu mais ou menos com o coaching. Muitas pessoas acabaram olhando hoje para o coaching, sendo que tem brilhantes profissionais, por uma coisa do tipo, qualquer um faz isso, tarará. Então, essa é a preocupação sobre a seriedade de formação, porque também, Lê, o que acontece muito, assim, as pessoas se interessam por isso e querem fazer formação já e nunca meditaram. Então, o que é muito importante, assim, que eu falo, qual é o tipo de convivência que você tem com isso? Começa você. E assim, o que é legal, os estudos também mostram que muitas vezes os pacientes vão se beneficiar mais se a equipe de profissionais da saúde passarem por esse treinamento do que propriamente você fazer com um paciente. Perfeito. Porque o profissional da área da saúde, a partir do momento que ele passa por esse processo, ele vai melhorar a relação dele com o paciente. E isso vai beneficiar o paciente. Perfeito, Dami. Eu acho muito legal isso. E agora a gente vai começar a entrar numa parte de evidências aqui, nos próximos slides, que é um dos motivos que a gente está trazendo para o Fisiortopedia. Ela é uma aplicação que eu faço questão que as pessoas tenham contato com isso, que é aquela coisa que se você não coloca no meio do bololô todo, as pessoas nem olham para aquilo, né? Então, não é uma isca, mas ao mesmo tempo, assim, gente, olha que tem outras coisas aí, eu acho que isso é muito interessante. Tá? É isso aí. Então, pode continuar a aula aqui, Mi, porque aí você vai falar um pouquinho de evidência e a gente começa a mostrar que o negócio não é empírico, não é um negócio dos miçangueiros aí. Exato. E aí, enfim, eu montei um espacinho aqui, e aí eu falei para algumas pessoas, eu eu vou fazer o trabalho de uma clínica que trabalha com mindfulness. Daí um amigo meu falou assim, mas onde você vai acender as velas? Eu falei, as pessoas entendem errado, mas tudo bem, daqui a pouco vai mudar o contexto. Bom, então, só para título de conhecimento, as primeiras publicações sobre o assunto do mindfulness foi lá em 1981 e 82,
tá bom? Então, apesar de estar em alta agora, a gente já tem publicação já há muito tempo relacionada a esse assunto, pelo grupo do Jon Kabat-Zinn, né? E, enfim, e aí, assim, com relação às publicações, o que mais se tem hoje de evidência relacionada ao efeito do mindfulness é para depressão, tá? Então, assim, tá batido o martelo que depressão, se você fizer o mindfulness, você vai ter benefício, principalmente com relação a recaídas. Então, o que a gente sabe é isso. Se você pratica, você vai ter menos recaídas do que se você fizer um tratamento farmacológico. Então, isso é o que a gente sabe que, em relação à depressão, é o que está batido o martelo aí, em relação aos benefícios do mindfulness, especialmente no protocolo MBCT, que é a terapia cognitiva baseada em mindfulness, tá? Que é um protocolo específico daí para quem tem. Então, ó, se a gente observar no PubMed, né, jogar a palavra mindfulness lá, a gente vai encontrar em torno de 6.682 artigos publicados. Cada dia que passa que eu vou dar uma aula, eu tenho que atualizar esse número, porque as publicações elas estão aumentando cada vez mais relacionadas a isso, tá? O que nós sabemos é que existe um grande problema em relação a esses estudos, que por mais que tenham muitos estudos, existe muito viés em relação à qualidade da metodologia que é utilizada nesses estudos. Então, a gente observa que há necessidade de métodos mais rigorosos aí para ter como a gente ampliar os resultados aí para todo mundo, né? Então, a gente precisa entender isso. Bom, com relação a alguns estudos aí, a gente... Peraí, deixa eu só voltar um slide. Esse slide, ele é um slide que fala para nós o seguinte, né? Uma revisão sistemática e uma meta-análise sobre neuroimagem, né? Que eu vou falar mais para frente. O boom que está dando agora em relação aos estudos e o interesse pela meditação para a prática clínica foi através desses estudos de neuroimagem, onde foi observado que existem muitas alterações e diferenças a nível de córtex cerebral nas pessoas que praticam, comparadas com aquelas que não praticam a meditação. Então, esse estudo ele fez, por isso coloquei aqui, uma revisão, né, sistemática, uma meta-análise relacionada a isso. Então, tem muito estudo mostrando hoje, com a evolução da ressonância magnética funcional, o quanto que as coisas elas estão aí e muda, né, a estrutura e a conectividade do cérebro. Então, mas mesmo assim, a gente precisa ainda ter uma qualidade mais rigorosa da metodologia desses estudos. Ok? Então, basicamente, o que esses estudos eles mostram para nós é que quando se avalia a espessura do córtex cerebral, existe aí uma mudança nessa questão. Então, existe uma redução da conectividade neural e isso eles mostraram uma relação com uma menor sensibilidade a dor. E aí a gente observa isso, que através do treinamento da meditação, você reduz algumas áreas de conectividade, reduz a conectividade das áreas, especialmente áreas do córtex pré-frontal, a amígdala, hipocampo, e isso está relacionado com a regulação da dor. Tá? Então, basicamente assim, eu vou falar meio que o geral, o que os estudos estão trazendo aí para a gente se localizar. E aí, quando a gente observa daí especificamente do tema mindfulness e dor, a gente encontra em torno de 726 estudos científicos relacionados a isso, tá? Legal. Os temas que mais se estudam principalmente dor crônica, depois fibromialgia e depois dor na coluna lombar. Mas a gente tem estudos relacionados a todos esses temas aí que já praticam aí a meditação ou o mindfulness com relação à dor, tá? Bom, aí eu trouxe alguns estudos também que chamaram bastante atenção no tratamento da coluna lombar, são alguns estudos bastante, até o Ronaldo colocou na evidência na veia lá, sobre esse estudo segundo, colocando o efeito do mindfulness, né, para dor na coluna lombar, e são resultados bem interessantes, né, e esse estudo que eu comentei com vocês. Se vocês observarem aqui, eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse ou não? Não, mouse não.
Tá, enfim, basicamente, o que eles observaram? Eles compararam o mindfulness com tratamento usual para dor na coluna lombar e a comparação com a terapia cognitivo-comportamental, né? E eles compararam o tratamento usual com o mindfulness, o tratamento usual com a terapia cognitivo-comportamental e compararam a terapia cognitivo-comportamental com o mindfulness. E eles observaram que não houve diferença entre a aplicação do programa de redução de estresse baseado em mindfulness e a terapia cognitivo-comportamental. Mas quando comparadas com o tratamento usual para dor lombar, a partir de 8 semanas foi vista uma diferença estatística, que foi significante. Então, eles mostraram isso, que não adianta você simplesmente começar e não terminar. Então, somente a partir das 8 semanas, com prática regular, e depois com 26 e 52 semanas, você observou uma diferença importante comparada com o tratamento usual. Mas não houve diferença entre cognitivo-comportamental. O que mostra que a ideia não é a gente substituir o psicólogo, entende? A terapia cognitivo-comportamental ela é extremamente fundamental e importante. Agora, se você pega, por exemplo, um grupo de pessoas que está numa lista de espera, que está esperando um tratamento para dor na lombar, que tem dor crônica, faz um grupo de mindfulness com essa galera, então, já que não tem condições de colocar individualmente para fazer uma terapia cognitivo, mesmo com os aspectos psicossomáticos, daí você põe num grupo e aí provavelmente você vai ter esse benefício, certo? Legal, legal. E é isso que a gente estava comentando com a Ana Maria em alguns aspectos, ou outros estudos no geral, que é esse processo da gente querer achar alguma coisa que seja melhor, né? Eu acho que a gente tem que parar de buscar essa coisa que é melhor, entender que quando diversas técnicas começam a se fazer muito semelhantes, a gente começa a ser beneficiado com isso e o paciente mais ainda, né? Onde nesse processo de conseguir respeitar a preferência do paciente, né? Naturalmente a gente consegue entregar e tem alguns ensaios também mostrando até essa semelhança com exercícios, por exemplo, né? Então, se aquela pessoa que não gosta tanto de exercícios e gosta da meditação, também pode colocar, né? Se ele não se adaptou com aquela terapia do psicólogo, ela pode entrar no programa de mindfulness. Então, assim, é ter variedade de opções, né? De novo, é a questão da humildade, né, Lê? Se a gente observar, a gente não precisa ficar disputando com ninguém, né? Não é essa a ideia, é exatamente isso. A gente pode agregar e dar opção de escolha para os nossos pacientes, que eles, aí sim, ele fazendo uma atividade que ele se identifique e seja de alguma forma prazerosa, o benefício vai ser muito maior, né? Então, é dar a opção mesmo para que isso aconteça. E se a gente puder fazer isso, de novo, né, com filas de espera, pacientes que estão lá cronificando o problema, vamos tentar melhorar de alguma forma isso, né, para beneficiar o mais rápido possível aí, tá? Perfeito. Então, assim, tem muitos estudos, tá bom? Essa é uma revisão sistemática, é a última aí que a gente tem, relacionando aí o mindfulness com dor crônica. Então, eles pegaram 30 ensaios clínicos e considerados, dentre todos, né, os melhores, mas mesmo assim com baixa qualidade de evidências, e havia um efeito pequeno de melhora da dor quando comparado com o tratamento habitual, passivo ou grupo de educação e apoio. Na verdade, né, o que todo mundo, livros e nas discussões que a gente fala, é que, assim, muitas vezes o mindfulness ele não vai estar relacionado com intensidade de dor. A melhora do mindfulness através das práticas, ela está mais relacionado com a depressão associada à dor, a qualidade de vida associada à dor. Então, a gente vai ter benefícios disso na catastrofização, por exemplo, na ansiedade. Então, todos esses processos, eles vão, daí, logicamente, que a gente sabe que isso vai afetar todo o processo cortical do indivíduo e vai modificar a relação dele com a dor. Então, tá mais para esse caminho do que propriamente para a intensidade de dor. Então, eu tinha uma dor 10, eu pratico meditação, e aí eu fico com uma dor 2, entende? Então, é isso que a gente vê mais, assim, em relação aos estudos, né? E aí, só aqui os resultados relacionados a essa revisão sistemática com essa meta-análise, demonstrando aí que nós temos intervenções indo para o caminho a favor do mindfulness, mas ainda existe muita coisa
melhor a ser feita, comparar os estudos de uma forma mais adequada, com intervenções mais eficazes, para a gente poder ter, de fato, bater o martelo aí, assim como na questão da depressão, tá? Então, esse é o status atual aí em relação à dor crônica. Aproveitando, eu vou fazer a pergunta do Igor aqui, do Brainstorm. Conhece esse Igor? Já pelotando? Ele aqui. Eu consigo te ajudar nessa pergunta aqui. Tá. Pessoal, eu sou muito fã do trabalho do Fadel Zeldan, mas parece que ele está mais parado com o Mind. Procede? Outra coisa, sempre noto que as meta-análises têm uma heterogeneidade alta, né? Ou quase sempre muito elevada. Será que não seria hora de investir em trials, por exemplo, de melhor qualidade? E qual seria o impeditivo para conduzir esses papers com uma qualidade mais elevada? Tá. Bom, eu concordo. A questão do Zeidan, não sei te dizer se ele está mais parado no Mind, mas, assim, de fato, eu leio muito sobre os estudos dele sobre o Mindfulness, algumas coisas sobre neurociência, e gosto bastante. Mas, enfim, eu acho que você tem toda a razão em relação à qualidade de ensaios clínicos, e isso é até uma sugestão que se colocam em algumas revisões temáticas com meta-análises, que é aquela coisa, todo mundo sempre fala sobre baixa qualidade metodológica dos estudos. Então, eu acho que é o momento da gente pegar e parar e falar, não, ok, vamos fazer melhores estudos. E em relação à meditação, tem várias coisas a serem propostas. Primeiro, foi feito muito estudo, inicialmente, estudo transversal, comparando meditador inexperiente com meditador experiente. E aí, obviamente, eu já tinha uma atividade cortical diferente. E isso, aí depois veio o estudo falando, não, mas peraí, se o cara foi para o caminho da meditação, será que ele já não tinha uma personalidade que favorecia a escolha de ser um meditador? E isso gera uma... Então, isso também é uma questão que se coloca. Então, como melhorar essa qualidade? Na verdade, é você comparar os estudos com estudos de grupo controles ou grupos de intervenções que também são eficientes, por exemplo, para dor crônica, e aí sim colocar essa comparação. E a outra questão é essa, com quem que você vai comparar, né? Você vai comparar com um meditador experiente ou inexperiente? Tem uma relação que eu vou falar no estudo sobre a habilidade desenvolvida. Então, você muda o seu aspecto cortical com relação à conectividade e atividade, enquanto você está aprendendo, mas depois que você aprende, vira uma outra coisa. Então, por exemplo, o córtex cingulado anterior, quando você está em processo de aprendizagem, você aumenta a atividade dele. Mas se você é um meditador de muitas horas, você diminui. Então, muda. Né? Então, assim, eu vejo isso, assim, algumas... Tem até o estudo da Josimar, que ela fez uma revisão sistemática sobre isso, os resultados, uma meta-análise com uma revisão sistemática, mostrando isso, que o que precisa melhorar, né? A tendência é ir para onde? Então, eles colocam algumas questões sugeridas para os próximos ensaios clínicos aí relacionados a esse assunto. Não sei se eu fui clara. Lê, fala aí. Tem um processo que eu acho que é interessante, pensar muito no pragmatismo, né, da aplicação em si, assim como, sei lá, vou dar um exemplo aqui, a kinesiotape, que está batido, nesse processo de, ela começou como se fosse só aplicar uma fita, ao mesmo tempo que agora a gente pega a meditação e fala assim, não, vamos parar todo mundo de fazer tudo e vamos fazer uma meditação, né? Então, assim, entra um pouco nesses processos do pragmatismo de como realmente a gente consegue encaixar na prática clínica, né? Então, tem os estudos que vão fazer o efeito isolado, ver se a eficácia existe, para depois a gente entender bem essa efetividade, que é nessa hora que a gente realmente implementa no dia a dia clínico, né? Então, assim, existe esse processo que eu acho que é uma dificuldade de qualquer terapia, que é legal, mas e no meu consultório, como que eu faço essa aplicação? Né? Porque naquele ambiente que você está controlado, você está realmente tentando ver de uma forma um pouco mais quadrada, que nem sempre é como realmente vai acontecer, né? Entender um pouquinho também quais são as verdadeiras barreiras e facilitadores para os praticantes aderirem ou deixarem de aderir. Então, são aspectos que eu acho que também contribuem com isso que você falou em relação aos estudos de mindfulness, né? Perfeito, Lê. Igor, será que a gente respondeu? Vou perguntar para ele aqui. Bom, qualquer coisa a gente vai tentando. Então, resumindo, assim, né, o que a gente sabe? Que a partir do treinamento do mindfulness, a gente tem um efeito, né, na questão comportamental do indivíduo,
na questão da atividade cerebral dele e da morfologia da estrutura, tá? Então, é isso que hoje a gente sabe, que conforme eu treino, eu mudo meu comportamento, eu mudo a minha atividade cerebral e eu mudo a minha estrutura. E isso só é possível se eu praticar, que é isso que o Kabat-Zinn fala. Não adianta gostar, não gostar, julgar, não julgar, faz. Pratica, e aí depois a gente vê como é que fica, tá? Então, esse é, resumindo, os efeitos que a gente tem. E aí, a pergunta é, será que isso tem uma ideia, a gente pode usar isso na prática clínica, né? E aí, os resultados são esses, promissores, né? Se a gente falar, não, realmente pode usar, que isso vai resolver, a gente vai estar extrapolando dados que ainda não são dados, resultados eficientes, que a gente pode falar, não, isso vai resultar numa melhora de dor. Então, a gente sabe que existe uma tendência aí para que isso seja utilizado na prática clínica, do ponto de vista científico, né, para a gente poder afirmar isso, mas a ideia é justamente essa. Então, se a gente está vendo que há uma tendência de beneficiar os pacientes, a gente precisa estudar mais sobre esse assunto. E quais questões dentro do mindfulness que vão beneficiar mais o paciente com dor crônica? Tem um pessoal lá em Ribeirão Preto que estuda até sobre a disfunção temporomandibular e tal, e aí a gente viu no congresso da SBDOF um pôster relacionado a isso, e aí a gente falou, bom, alguns construtos dentro dos questionários de avaliação do mindfulness deram diferente e outros não. Então, talvez esse também seja o caminho. Não é só aplicar o mindfulness, é o que dentro do mindfulness aplicar. Que isso também é uma coisa interessante, tá? Eu não falei, mas basicamente a gente, né, associa o mindfulness à meditação. A meditação, ela é um meio que leva a esse estado mental. Mas a gente tem várias dinâmicas e técnicas até psicoeducativas que a gente trabalha para poder fazer o processo de entendimento do paciente, né? Que é o que acontece, por exemplo, quando você faz você utiliza um aplicativo. Você vai fazer só a parte da meditação. Mas dentro de um programa de mindfulness, a gente acaba tendo todo um processo de contextualização, de ter um feedback do paciente, fazer com que ele compreenda o processo. Então, tudo isso, talvez algumas questões, elas devam ser estudadas mais especificamente dentro desse processo. E aí a gente vai ter a resposta. Será que trabalhar compaixão, que é um dos braços do mindfulness, será que aí esse é o caminho para o paciente com dor crônica? Será que o caminho é outro? Enfim, essa é a ideia que a gente tente aí fuçar dentro do mindfulness um pouco mais aí sobre o que de fato vai beneficiar cada um deles, ok? Ai, falei muito. Fique à vontade, Mia. Hoje o show é teu. Então, o cérebro do meditador foi algo que estimulou muito aí as pesquisas, né? Inclusive documentários, livros. Até eu tô com um livro aqui super legal que eu vou mostrar para vocês, que é bem fantástico, quem quiser. Não sei se vocês conseguem ler. Cérebro e a meditação. Depois você deixa o nome aqui, Mi. Aí tá. O pessoal pega aqui do baixo. Beleza. Então é um livro bastante interessante também, que surgiu aí de um neurocirurgião, um neurocientista super famoso, e ele e um monge budista discutem sobre a questão da questão da meditação, o que é para o budismo, o que é para a neurociência, e é bem interessante. Mas, basicamente, o cérebro do meditador foi o que estimulou o desenvolvimento das pesquisas relacionadas a isso. Então, muitas pessoas acabavam falando, vocês só estudam a depressão, a doença, vamos estudar a felicidade. O que acontece no cérebro? E aí, através da meditação, através do cérebro do meditador, que as pesquisas estão sendo desenvolvidas cada vez mais, e foi possível de ser observadas as diferenças, tá? Então, o que a gente tem aí sobre essa questão? Esse estudo é um estudo que mostra, foi um dos estudos referências também que mostraram as mudanças que acontecem a nível do córtex cerebral, né? Então, é uma revisão que mostra que 21 estudos investigaram a alteração da morfologia relacionadas à meditação, e esses estudos variaram em relação aos tipos de meditação, né? Mas eles observaram, então, que a espessura, o volume e a densidade, ela acabou se modificando através desse processo de treinamento de meditação,
Isso foi super interessante, né? E além disso, o que eles observaram? Que o córtex nas áreas frontais dos sujeitos meditadores experientes, na faixa etária dos 40 aos 50 anos, apresentava a mesma espessura dos sujeitos do grupo controle de 20 aos 30 anos. E isso sinalizaria que a meditação ela poderia promover a preservação de algumas zonas corticais. Isso foi falado muito no congresso, né? O pessoal brincava, é porque o mindfulness, então, rejuvenesce o cérebro. Na verdade, não é bem isso, mas ele sinaliza aí que ao praticar a meditação, e eu falo que como se fosse um músculo, quando você fortalece o músculo, você deixa ele mais ativo. Se você não mexe nele, ele emagrece. Emagrecendo, ele fica hipotônico, né? E aí a mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Então, se a gente treinar o nosso cérebro, ele vai ficar mais espesso. Se a gente não treinar, ele vai atrofiar. Basicamente é isso. Perfeito. Bom, e aí, assim, a correlação que a gente vê aí dos estudos. Esse é o estudo da aluna da Josi, a Josi de Santana, maravilhosa. Grande Josi. A grande Josi. E é uma revisão sistemática, né, que mostra que a regulação da dor pelas técnicas de meditação e cognitivas, elas podem alterar o funcionamento das regiões do cérebro em uma extensa rede, incluindo as regiões não nociceptivas, tá? Então, de novo, o que eles observam, né, e sugerem que a meditação ela está mais relacionada com a experiência afetiva da dor do que propriamente pela intensidade da dor, né? Então, apesar dessa heterogeneidade de estudos, né, as estratégias cognitivas elas foram capazes de melhorar o autocontrole, o enfrentamento de dor, as avaliações desagradáveis, né, quando eles avaliam em relação à dor, a ansiedade, depressão e as respostas neurais alteradas. Então, basicamente, esse é o propósito, assim, a gente fazer com que ressignifique aí a sensação da dor, né? E até uma vez eu conversei com o Padão, que eu postei um negócio sobre dor e sofrimento, né? Uhum. E no Mindfulness a gente tem muito isso, a gente divide mesmo. Dor é uma sensação real e desagradável, e muitas vezes ela não você não escolhe, não é optativa, você está sentindo a dor, né? Mas o que a gente sabe é que a dor no Mindfulness, ela pode estar relacionada ao sofrimento ou não. E o sofrimento, sim, a gente pode trabalhar com ele. Então, a ideia é justamente essa. Eu acho que é legal, porque tem um processo muito da gente tirar esse foco de trabalhar a dor especificamente, né? Então, é outro equívoco, né? Além da ação precoce, esse processo de dor, tem que tirar a dor, tem que zerar a dor, tem que fazer alguma coisa que alivie aquilo, né? Exato. E pensando nessa dinâmica, né, da multidimensionalidade da dor, a gente está começando a olhar um pouquinho melhor para esses outros desfechos que realmente influenciam, né? E eu acho isso muito interessante, que começa a trazer um grau de maturidade para a gente não ficar jogando gelo aí e não chegando em lugar nenhum no final das contas. Perfeito, Lê, show. E aí, assim, essa imagem, ela mostra para nós as áreas cerebrais que estão envolvidas na prática do Mindfulness, né? Então, por exemplo, em relação ao controle da atenção, o córtex cingulado anterior, o córtex criado através da regulação emocional, o córtex pré-frontal, as regiões límbicas, e através do self-awareness, que é a autoconsciência, a ínsula, o córtex pré-frontal medial, o córtex cingulado posterior. Enfim, eles resumiram nessa imagem as 8 principais áreas que estão relacionadas com a prática da meditação. Então, essas são as áreas que, por coincidência, elas coincidem muito com as áreas que a gente estuda, né, dentro da neurociência sobre a dor. Né? Então, mas basicamente, todos os estudos que trabalham com neurociência e que estudam as atividades cerebrais, eles pontuam como essas 8 regiões, as principais que são estudadas e são modificadas através da meditação, tá? Então, esse estudo aqui é o estudo que mostra o quanto a atenção, ela está relacionada, né, com relação ao aprendizado. Então, esse estudo, ele mostra para a gente que indivíduos que foram pareados por idade, né, e foram colocados para ser avaliados com ressonância magnética funcional,
foi observado uma alteração na atividade de algumas redes cerebrais, né? E o que chamou a atenção é que eles observaram uma curva diferenciada, invertida, em meditadores experientes, que tinham em média 19 mil horas de prática, onde houve mais ativação do que nos novatos, tá? Mas em relação às pessoas que com 44 mil horas de meditação, elas apresentaram uma menor ativação dessa região do cérebro, que é o córtex cingulado anterior. Demonstrando, então, que quanto maior o nível de treinamento atencional, maior a ativação do córtex cingulado anterior nos novatos. Porém, quando a experiência da meditação aumenta, é possível que esses recursos de atenção eles sejam supérfluos, podendo diminuir a área. E daí eles sugerem que, então, isso justifica o que se fala da neuroplasticidade. Então, a modificação a nível do cérebro. Aí esse estudo também é um estudo que eu vou sugerir, eu vou citar aqui para vocês também, mas que é do professor Zeidan, colocando sobre as mudanças, né, do cérebro, suportando a modulação da dor. E aí a gente observa aqui que tem algumas regiões específicas, né, que a meditação ela reduz a atividade dessas áreas. Relacionada na córtex somatosensorial primário, contralateral, e depois a gente observa também nessas mesmas regiões do córtex cingulado anterior, na ínsula, que estão relacionadas à intensidade da dor e o desconforto da dor também. Demonstrando isso, então, que a gente tem a modulação do processamento de dor através da meditação, e isso se reflete, foi possível ser observado através dessas mudanças a nível de ativação do córtex, tá? E aí uma coisa interessante também, que a gente precisa olhar para isso, é que alguns treinamentos de meditação, eles também modificam, além das áreas cerebrais, como o córtex cingulado anterior, o sistema autônomo, né? Que aí é uma coisa óbvia, mas também a gente tem que trazer isso para... Nossa Senhora. Alguma coisa aconteceu no meu computador, mas acho que não vai desligar. Que daí altera a questão da frequência cardíaca, né? A amplitude e a frequência respiratória também, né? E aí isso está relacionado com melhoras a nível de questões que a gente vai falar sobre a dor. Então, comparando um tratamento que foi só técnicas de relaxamento com a meditação, a ativação do córtex cingulado anterior foi maior nas pessoas que meditavam e a regulação do sistema nervoso autônomo também foi maior do que comparados àqueles que faziam só o processo de relaxamento, tá? Então, uma das coisas para a gente discutir, obviamente, tem vários estudos mostrando isso. Mas, assim, de uma forma geral, o que a gente sabe, né? Quando a gente tem a dor crônica, esse estudo ele sugere que existe uma redução da variabilidade da frequência cardíaca, demonstrando uma menor ativação parasimpática. E essa desregulação autonômica, ela pode estar relacionada com uma reatividade emocional também. Então, toda essa parte do sistema autônomo aí é uma área que a gente está entrando no sentido de entender os benefícios que tudo isso traz para a gente, né? Inclusive, o professor Felipe Reis, ele fala muito sobre isso, assim, né? A influência do coração na dor, né? E não é o coração emoção, é o coração realmente o coração, que está relacionado com a emoção e está relacionado com a cognição. Então, tudo está relacionado, a gente só precisa entender melhor os caminhos para influenciar nos objetivos finais que a gente quer. E aí, só uma imagem resumindo aí, que o estado emocional e o estado fisiológico, eles se entrelaçam. Então, na imagem, a última imagem em vermelho é quando você está predominantemente no estado simpático, ou seja, no estado de estresse e tal, onde você vai ter uma maior frequência cardíaca, respiratória, a pressão sanguínea, e aí a gente vê que o coração fica maior do que o cérebro, vai? Então aí a gente não está pensando, a gente não está reagindo de forma mais equilibrada. E aí quando você parte para a meditação, você estimula mais o estado parasimpático, no qual você vai ter um controle aí cognitivo,
um foco emocional um pouco mais controlado, e aí você vai ter uma menor frequência cardíaca, uma menor frequência respiratória. Então, a ideia é mostrar aí o quanto tudo isso está linkado, e a gente tem que entender que o ser humano ele é um ser completíssimo, com várias questões. E aí a gente pode usar isso para beneficiar o nosso paciente com dor crônica, né? Então, se eu consigo trabalhar pela respiração uma melhora do meu estado cognitivo, eu vou estar também atuando no mecanismo top-down, né? Eu vou estar influenciando cognitivamente, emocionalmente, e aí isso se reflete na melhora da dor. Então, o que a gente brinca, né? A maioria das nossas intervenções da fisioterapia são intervenções down-top, né? Ou seja, de baixo para cima. Então, eu faço um interferencial, eu faço um agulhamento, eu faço uma liberação miofacial, exercício, até que a gente tem as duas questões. Mas, quando a gente fala da meditação, da intervenção, a gente vai estar atuando de um mecanismo do central para periférico. E aí sim a gente vai estar modulando de forma descendente uma melhor resposta para a dor. Lê, fala aí que você está com vontade de falar. Não, tô aqui, já te entreguei para Josimari, mostrei que você estava lá e ela já falou que tem novidades tudo vindo, tá? Ela tá mesmo tudo vindo. E é muito interessante porque nesse processo aqui dessas intervenções top-down ou bottom-up ou down-top, ele é isso, né? A gente está muito acostumado com essa questão da mão na massa. E cada vez mais a gente está entendendo pela essa dor plástica que não necessariamente a gente precisa estar atuando, né, pondo a mão no paciente a todo momento, fazendo intervenções que vai gerar aquele efeito passivo, né, de short term. Então é bem interessante a gente conseguir realmente ter outras ferramentas, assim como você falou do processo da emoção. Eu tenho muito paciente, particularmente, que você chega num certo estado onde ele melhora funcionalmente muito bem, ele tem um alívio da dor muito grande, mas você tem um processo dele não saber lidar com algumas emoções relacionadas à dor, né? Então, nessa hora, eu me senti muito, muito preenchido com a questão do agora eu tenho uma ferramenta que ela não é exclusivo do tipo, eu só vou atuar na parte periférica, né? Então, como eu, como fisioterapeuta, tenho um pouco treinamento de lidar com emoções propriamente dito, e não necessariamente eu consigo encaminhar todo mundo para um psicólogo, por exemplo, né? Nessa hora eu falo assim, putz, agora eu tenho uma coisinha que eu posso entregar para ele, eu vou mexer um pouquinho no estilo de vida dele, ele vai refletir sobre algumas coisas muito essenciais, e aí ele começa com uma mudança de comportamento aí que ele vai conseguir levar mais para a vida dele, né, para o dia a dia. E isso que eu acho que é interessante. E assim como vocês estão vendo, a gente não está falando de forma empírica do tipo meditação, não sei o quê, prática, não sei o quê, realmente tem muita ciência envolvida, né? Obviamente, como todos, a gente precisa melhorar grandes partes de ensaios e afins, mas a gente está num caminho que é cada vez mais interessante aí. Perfeito. Eu acho que, assim, uma das questões também bem interessantes é que é óbvio que aqui não dá para a gente colocar sobre tudo, né? Mas duas questões que eu vejo que é fundamental que o Mindfulness me trouxe. Uma, é fazer o paciente entender e ter mais consciência dele mesmo. Então, quando a gente fala da questão da emoção, muitas vezes ele chega para você e fala assim, ó, minha dor piorou. Tá, mas piorou por quê? Não, piorou simplesmente porque... Eu não sei. Na verdade, existe aí um gatilho que, na maioria das vezes, pode ser emocional e que ele não se deu conta disso. E quando ele começa a aprender e ter um pouco mais de autoconhecimento e se perceber que, através da autoconsciência, ele identifica a emoção. E identificando a emoção, ele observa a relação emoção com dor. Perfeito. E aí, de forma cognitiva, ele começa a entender e daí diminuir e minimizar um pouco a influência da emoção inconsciente na dor. Então, legal. Isso é uma questão. E a outra questão é, através do processamento que ele entende que ele mesmo pode ser o gatilho da dor, ele começa a aceitar mais a dor também. Então, ao invés de culpar Zé, o mundo pela dor, ele começa a entender que ele está apertando o botãozinho ali, do estresse, por exemplo, que isso está refletindo na dor. E aí a gente transforma um pouco essa questão do se responsabilizar, aceitar um pouco mais a dor, se aproximar um pouco mais desse processo, e isso tudo vai ajudar ele a melhorar a sua relação com a dor. E é esse o caminho, na minha opinião. Perfeito.
Bom, e é isso. Então, ensinar a ele que ele não é a dor dele, né? E o John Kabat-Zinn sugere isso, essa frase, né? Você não é a sua dor. E, de fato, você não é a sua dor, você sente ela. Assim como a dor, ela é uma sensação, e a impermanência, ela existe para tudo. Isso também a gente tenta explicar para o paciente. As sensações, elas são sempre transitórias, né? E elas vêm e vão, vêm e vão. E dor é uma sensação, da mesma forma que vem e vai. Não significa que você é aquilo, né? Assim como os pensamentos. Eu não sou meu pensamento. O meu pensamento faz parte de uma produção de um conteúdo mental, mas não me define, né? Tanto que a gente muda, né? A gente muda, tanto fisicamente como mentalmente, nossa aparência muda. Então a gente não pode que é o que acontece grande parte das vezes, que é o agarrar ao problema, né? Ou o evitar. E nesse momento ele acaba se identificando. Então a gente tenta trabalhar com ele para que ele se desidentifique do eu. Ele é um ser que sente dor, mas não é a dor. Perfeito. É um negócio muito interessante que a gente enfatiza, né? Que o trabalho de percepção, ele é algo que ele é diferente, né? Assim, a gente não está acostumado muito com isso, porque para a gente é muito linear alguns raciocínios, mas esse trabalho da autopercepção do paciente, ele traz, né, uma gama de ferramentas que a gente ainda está aprendendo a lidar, né? Eu acho que talvez o Mindfulness é uma porta de entrada para falar assim, vamos dar espaço para entender outras coisas também, né? Então, o perceber, entender que essa percepção ela é totalmente modulatória do que a gente está falando de uma dor 8, uma dor 4, e às vezes aquele incômodo está igual, o que está diferente é o humor do paciente. Então, é isso que você falou, na hora que ele está num processo mais íntegro, mais no momento, ele consegue realmente falar assim, bom, talvez não seja uma hérnia de disco minha que está realmente com uma dor 8, né? E se tem algo a mais aí, né? Mas legal. Continua aí nesse finalzinho, que aí depois a gente responde as perguntas, Mi. Então, assim, ó, só uma mensagem para todo mundo. A gente não pode parar as ondas, mas a gente pode aprender a surfar nelas. Então, legal. A ideia é essa, assim, é a gente não parar com o mundo, né? Não parar com o estresse, não parar a chuva, mas a gente aprender a andar na chuva, aprender a andar nesse meio do estresse, aprender a andar no meio da dor, dos problemas, e aí entender que isso tudo faz parte da vida como condição humana, né? Isso eu falo também muito para os meus pacientes. A gente só vai ter uma certeza na vida, que a gente vai viver, vai adoecer, vai ter saúde, vai sofrer, vai ser feliz e vai morrer. Então, tudo isso faz parte da condição humana. Se a gente quiser não ter dor, a gente está fugindo de algo que é natural da gente. Então, sim, eu aceito esse processo também e começo a entender que faz parte de uma natureza. Então, vamos embora. Legal, legal. Cara, Mi, acho que a aula foi fenomenal. Ela, desde que eu vi quando você me mandou, ela é linda demais. Tem muito mais conteúdo disso, né, gente? Então, assim, a Michelle gravou pra gente no Fisiortopedia sobre meditação, sobre cervical, sobre torácica, né? Então, assim, ela é uma professora que está bem ativa no programa aí, né? Então, não poderia deixar de trazer. Então, eu vou responder. A gente vai para as perguntas aqui, tá, Mi? Então, vamos lá. A Karen perguntou assim, tu faz alguma adaptação do mindfulness, do movimento, para os pacientes com dor crônica? Sim, eu faço sempre buscando inicialmente, né, uma progressão gradual. Então, eu faço dentro dos limites, dos limites álgicos que o paciente pode realizar. Então, até mesmo a prática sentada. Então, a gente usa a Zafu, que é uma almofada. Quer que eu feche aqui, Lê? Pode ser, pode mostrar. Nem sei. É só fechar o slide, pode apertar no mesmo lugar lá do slide presentation. Ah, tá, peraí. Então, a gente usa uma almofada. Tem uma pessoa. Eu fiz alguma coisa aqui, criou uma terceira tela aqui. Um Gasper no meio. Então, a gente tem uma almofada que se chama Zafu, que é uma almofada arredondada, que a gente usa para meditar, mas não existe o mindfulness. A ideia também é fazer com que seja algo viável para todas as pessoas, porque a partir do momento que você também cria muita resistência, fica inviável. Você vai fazer o cara que tem dor
uma ciática, sentar com irradiação na perna, numa almofadinha e ficar 45 minutos lá, não vai dar certo. Então, é importante que você adapte o processo para que ele consiga fazer. Então, faz uma cadeira confortável, a prática do movimento sempre orientando o paciente a fazer de uma forma, respeite os seus limites, a ideia não é agora confrontar a dor, vamos com calma, e aí, com certeza, a gente vai trabalhar nesse sentido aí, mesma coisa da atividade física, eu acho, né? A gente vai trabalhar respeitando alguns limites. Perfeito. Tem uma pergunta da Ana Cláudia que eu gostei muito, que é: mais um tema sensacional, o paciente apresenta alguma característica específica que você consegue identificar para o uso da técnica? Então, assim, como que você escolhe no dia a dia qual paciente que vai ser utilizado essa técnica? Tá, bom, eu escolho quando eu vejo que é um paciente muito hiperativo mentalmente, é uma pessoa muito agitada, que tem muita ansiedade, o estresse é algo que está muito relacionado com a dor, né? E a pessoa que não tem um mínimo de consciência corporal, então ela vai falar para você sobre o problema, ela não sabe explicar onde dói, ela não sabe nada. Então, a ideia é pegar essas pessoas que têm nível de estresse muito elevado, os aspectos emocionais que estão muito evidentes ali, a pessoa que não aceita dor de nenhum jeito, né? E as pessoas que têm essa pouco consciência corporal. Agora, uma coisa. A prática do mindfulness, as pessoas ainda não estão habituadas a isso numa prática clínica. Então, eu já passei por algumas experiências de propor isso inicialmente para a pessoa e as pessoas acharem que não era a hora, era muito cedo, que na verdade eu tinha que pôr a mão na massa. Então, o que eu vejo? O timing de você propor isso é algo que você também tem que construir. Da mesma forma que eu acho que, por exemplo, educação em dor é extremamente importante, mas não é em qualquer momento que você vai ter. Eu acho que isso é meio individual, assim. Conforme você vai conhecendo melhor, a pessoa vai você vai, através da educação em neurociência, você vai explicando a educação em dor, os aspectos e tal. Aí você chega com uma questão que pode vir para beneficiar. Que legal. Isso é muito importante. Esse manejo, né? Assim, não fazer igual para todo mundo, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que sentir. Tem um processo de feeling clínico, enquanto a gente não entende realmente o subgrupo que realmente se beneficiaria, né? Então, ele vai um pouco dessa nossa experiência e esse contato humano, ele é o que vai fazer todo esse processo acontecer, né? Essa conexão terapêutica, essa liberdade de propor, né? E de uma forma gentil, sem parecer que eu não consegui sanar por outra via, então eu vou te propor essa daqui, né? Então não é tapar o buraco, né? E realmente falar assim, eu acredito que você vai se beneficiar disso e ele realmente conseguir abraçar a ideia com você, porque tem a ver com o share decision making, a decisão compartilhada, né? Pode falar. Não, e assim, a importância também, Lê, de você trazer para ele o quanto isso é algo sério, né? Porque é muito comum o paciente ele não se sentir muito interessado pelo negócio, porque parece ser algo muito zen, muito fora do contexto, e aí ele também não se dedica, sabe? Do tipo, olha, você fez, você não fez, tal. Então, é importante que ele observe, assim, a interação. Então, não é só, e isso eu falo muito também, não é só você pegar e passar um monte de áudio pro paciente. Porque ele vai fazer tudo isso sozinho, ele não vai encontrar sentido no negócio. A gente tem que trabalhar com ele. Então, assim, às vezes colocar ele para meditar com você na sua frente, no consultório, nem que for pouquinho, ele percebendo a melhora da intensidade da dor, a melhora no estado, e aí ele fala, ok, e aí ele coloca para fora o que foi vivenciado, e não algo do tipo, legal, tá na moda o mindfulness, então eu vou te mandar um monte de áudio, você escuta todos, e pronto. E não é bem por aí. Perfeito. O Marcos falou aqui que já costuma usar com os clientes na Físio, né, que lidam com dor, ele tem tido resultados mais efetivos, ótimo, né? Mandar um beijo pro Heráclito que está assistindo aí lá do Rio de Janeiro, grande Heráclito. E aí a Marcela perguntou aqui que ela não sabe meditar, onde ela pode aprender, alguma referência específica, o que você costuma propor para pessoas assim de uma forma mais ampla, Mi?
Bom, eu acho que a ideia é você procurar centros de mindfulness, centros de meditação, para você entrar em contato com isso de primeira, porque se você pega um aplicativo, por exemplo, é interessante para você começar e tal, mas não vai ter o mesmo cuidado da coisa que quando você vivencia a experiência ao vivo, né? Então tem todo um cuidado para você fazer uma prática e eu acho que é muito importante. Por quê? A gente sabe que as primeiras experiências de uma pessoa com uma prática de meditação, elas são importantíssimas para o quanto essa pessoa ela vai ou não colocar isso como hábito de vida. Então, se ela tiver uma experiência que não é legal, provavelmente isso não vai mais fazer parte da vida dela e não vai mudar de opinião, assim, a não ser que a pessoa se abra novamente a outra experiência. Por isso que eu acho que quando você buscar, você tem que buscar um lugar sério, um lugar bacana, e depois você vai para o aplicativo para fazer as práticas guiadas. Mas primeiro vivencia a coisa no momento, senão você vai ter experiências do tipo, meditar é só ficar ouvindo lá uma pessoa falar e tal, e daí não vai ser tão bacana. Onde você mora, né? Porque daí, onde você morar, a gente pode tentar ajudar em profissionais que facilitam o processo. E é bem interessante esse processo, né? Porque tem uma particularidade muito grande que eu acho que tudo é meio ambiente dependente, né? Então, assim, esse processo de como que eu encaixei na minha vida, né? Até exercício. Não, eu fiz exercício um dia e me machuquei, aí parou, né? Então, assim, são várias coisas que você vê que é mal realmente colocado, as pessoas enfiam na vida, sem ter essa cautela da qualidade em si, né? E eu acho que é isso. O processo de início de cada pessoa vai ser muito particular, mas o que você falou é essencial. Se a primeira experiência for negativa, a resistência ela sempre vai existir. Para o cara tentar a segunda vez, terceira vez, vai ser muito mais difícil, né? Então, assim, essa cautela de não usar para todo mundo é muito interessante. Eu, particularmente, gosto de encerrar muitas sessões com mindfulness, então, às vezes, eu até dou uma mascarada com uma corrente referencial, um tem burst. Naquele momento, ele já sabe que vai receber uma coisa meio clássica. Fala assim, vamos experimentar um negócio junto aqui, né? E aí eu acabo conseguindo aplicar, a pessoa sente ter um efeito diferente. Então, naturalmente, eu acho que tem diversas formas que você acaba entregando esse produto para a pessoa, né? Então, isso é muito interessante. Perfeito. Eu estou vendo que o Carlos fez uma pergunta aqui, que a gente já respondeu em questão da questão religiosa, mas sendo idoso é mais difícil ainda. Depende do contexto que a pessoa vive, mas o idoso, ele já tem, ainda mais se for um idoso católico, ele já tem mais preconceito ainda. Então, tudo vai da gente conversar, tudo vai da gente explicar, trazer essa questão científica para a coisa e explicar que não é uma prática religiosa e sim uma capacidade que a gente tem de treinar a nossa mente. É um exercício mental, assim como exercício físico. Tá, então eu vou dar o spoiler 2 aqui da Josimara, que ela falou que o próximo estudo é de oração em relação a esse processo da dor, né? Então é muito interessante esses links, né? Eu acho que a questão não é a gente falar de uma religião específica e tudo mais, né? Então é literalmente processo de crença, né? Então eu particularmente acho que a questão espiritualidade, ela é muito envolvida, mas eu acho que ela está muito inserida dentro da crença em si, né? Dessa questão de vivências da pessoa, meio que ela está inserida ou não, né? Então, ela para mim, ela entra dentro desse macro, né? Que é esse processo de percepção e crença, né? Que é um negócio muito interessante, que aí o negócio vai longe, né? E assim, o que a gente sabe, né? Que a prática da meditação, ela te torna uma pessoa mais espiritualizada. E isso pode te aproximar de uma crença religiosa. Entende? Mas o inverso não. Então, é isso que a gente sabe, que se você meditar, talvez você se torne uma pessoa mais espiritualizada e se aproxime de uma religião, e aí é outra história. Perfeito. Mais algum comentário final, Mi? Acho que a gente vai encerrando aqui, a gente deu o nosso tempo, 9h30 aqui, que a gente precisa fazer. A aula foi muito boa. Bom, Lê, eu queria te parabenizar por isso que você está fazendo, porque realmente é algo muito ímpar.
você trazer algo que podia ficar na minha casa, nos meus livros, nos meus artigos, assim como a Ana Maria, assim como a Naira, colocar a cara aqui, se dedicar para falar um monte de coisa e discutir com as pessoas e levar o conhecimento, dividir o conhecimento. Isso é uma humildade, uma generosidade maravilhosa. Então, eu só quero te parabenizar por toda essa iniciativa que você tem tido aí, com todas essas questões da fisiortopedia, esses webinários, tudo isso que você tem feito aí em nome da nossa profissão maravilhosa e principalmente para os nossos pacientes. Então, eu só tenho como te agradecer por participar disso tudo, confiar em mim de alguma forma e te parabenizar por isso, viu? Sucesso! Eu que agradeço, Mi. Acho que esse processo ele é o que a Ana Maria fala, né? Sem escassez, né? Que eu acho que tem que acontecer. Esse negócio de prender informação, achar que você tem uma informação muito secreta que só pode ser aprendido no seu curso, na sua aula, ela é uma coisa totalmente que hoje eu acho literalmente babaca. Eu acho que conteúdo é para ser passado, é para ser discutido. Ele tem esse processo de abertura, né? De como que eu estou me vendo com informações novas, né? Ao mesmo tempo que é isso, né? Eu particularmente me cansei de ficar reclamando da nossa área. E é muita gente reclamando sem ter ação, né? Então, assim, se a gente está achando que está legal, então vamos subir todo mundo junto, né? Porque o processo ele só vai ser subido se for uma comunidade, uma colaboratividade. E o mundo da dor, literalmente, que todo mundo sabe que é o meu mundo mais forte hoje em dia, é onde a gente aprendeu vamos fazer junto, né? Cara, que a gente precisa, né? É gente do Brasil inteiro indo para a mesma direção, né? Então, sem ter briga de ego, né? Então, essa é uma das coisas mais importantes. Parabenizo você também, é uma coragem muito grande você pegar todo esse seu repertório profissional que você tem, que você é uma pessoa incrível, e falar assim, nossa, eu vou fazer um negócio diferente dentro de tudo isso, né? Porque é isso, você poderia muito bem sofrer, você sabe o quanto que as pessoas podem interpretar, julgar essa prática que você tem em relação a mais, deixou de ser fisioterapeuta, agora vai ficar meditando por aí, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que ela não tem a ver com profissão, ela tem a ver com personalidade, e você finalizar isso mostra mais a sua personalidade, né? Acho isso fenomenal, né? Ah, Lê, obrigada. E é só querendo parabenizar também aí todos os fisioterapeutas, porque eu acho que a nossa classe está crescendo muito, está sendo muito respeitada. Até a gente estava no congresso da SBED e o Rafa, é que o Rafa é fora da casa também, né? Fora da curva, o cara é mega mind total, mas ele foi dar uma palestra e por 2 vezes a pessoa que estava chamando ele chamou ele de neurologista, porque ele foi falar sobre neurociência, né? Então, e ele falava, não, eu sou fisioterapeuta, assim como todos os outros, né? Todos os nossos mestres aí, os grandes fisioterapeutas, o quanto a gente está batalhando para ser respeitado. Hoje mesmo um dentista me ligou falando que queria aprender mais sobre o processo de educação em dor, que ele sabe que a gente conhece muita gente da área e que queria fazer curso com fisioterapeuta mesmo para trazer isso para a área de dor orofacial. Enfim, então eu só queria parabenizar que toda essa relação que a gente está tendo para tentar melhorar o nome da nossa profissão, eu acho que está surtindo um grande efeito aí na nossa área. Eu acho que é isso, ignorar esse background, né, que a gente fica já julgando da onde veio e entender que está todo mundo no mesmo movimento, né, Mi? Então, finalizo aqui, gente. A Michelle deixou o e-mail dela, fique à vontade para mandar e-mail para ela, para a gente, dar todos os feedbacks. Agradeço de paixão o tempo, quase 2 horas aí, a gente se empolga, né? Se deixar, vai longe. E é isso, amigo. Boa noite para todo mundo. Boa noite para você, Michelle. Obrigadão para todo mundo. E é isso, tá? Boa noite para todo mundo. Valeu, hein? Valeu. Tchau.